Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Gisele e hoje a aula é comigo. Vamos dar oi pro Natan? Oi, Natan, tudo bem? Nossa aula hoje, vou dar uma dica para vocês, hein? Ó, quem já jogou futebol de botão? E futebol de dedo? O que será que nós vamos falar hoje, hein, segunda série? Usa dado também. O que é? Bom, nosso assunto de hoje é jogos e brincadeiras. O objetivo da aula de hoje é interpretar e se posicionar a respeito da apropriação de jogos e brincadeiras pela indústria cultural. Vamos lá? O que sabemos sobre jogos e brincadeiras? Você sabe a diferença entre jogo e brincadeira? Consegue identificar algum elemento que caracteriza os jogos e as brincadeiras como apropriação pela indústria cultural? Vamos lá. O que é jogo, então? O jogo é um termo do latim, jocus, que significa gracejo, brincadeira. Jogo é toda e qualquer atividade que existe a figura do jogador. Então, quando você joga os joguinhos de tabuleiro, existe um jogador. Então, isso é jogo. Tá? Então, você pode jogar vários jogos em casas, lá tem os jogos de tabuleiros. Esses jogos, vamos ver agora aqui. O jogo. Geralmente, os jogos têm poucas regras e esta tende a ser simples. Então, normalmente, o jogo tem pouca regra. Normalmente, quando você joga um jogo de tabuleiro, tem poucas regras, mas elas são bem simples. Pode envolver dois ou mais jogando entre si, como adversários, cooperativamente com grupos adversários. Então, o que quer dizer isso? Que você nunca vai jogar sozinho o jogo. Sempre tem que ter um adversário, porque o jogo envolve competição. Quais são as áreas do interesse do jogo? Vamos uma por uma conhecer hoje. O antropológico. O que é o jogo antropológico? Estuda o significado e o contexto dos jogos. E o sociológico? O sociológico estuda os efeitos dos jogos sobre a pessoa, sobre você que está jogando. E o tecnológico? Esse é o que estamos mais usando agora, né? Estuda os elementos que compõem os jogos e a sua utilização. O comercial, ele analisa a criação e a evolução e a comercialização dos jogos. E o que é brincadeira? Brincadeira nada mais é que a ação de brincar, de entreter, de se distrair. Pode ser uma brincadeira recreativa, como brincar de esconde-esconde, pega-pega, depende muito. Então, brincar não é uma coisa que tem muitas regras. Você pode brincar de pular corda, esconde-esconde, pega-pega. Isso é brincadeira. Você pode brincar também com alguma coisa, uma boneca, um carrinho, né? Isso é brincadeira. A brincadeira. O que separa a brincadeira de outras atividades diárias? O que separa o brincar de lavar a louça, de limpar a casa, né? Você pode brincar de lavar a louça e limpar a casa, mas tem que ser divertido e criativo, em vez de ser uma ação realizada em prol da sobrevivência ou da necessidade. Jogos versus brincadeiras. Então, aqui vocês percebem que tem o pessoal jogando. Então, o jogo, normalmente, ele tem regras que são simples e que podem ser mudadas por você. Você combina com as pessoas que estão jogando e as regras podem ser mudadas. Normalmente, o jogo não pode ser de uma pessoa só, né? O jogo tem que ser mais de duas. E a brincadeira? A brincadeira é aquela coisa que você não tem muitas regras. Você chega e brinca. Pode ser sozinho ou com mais de uma pessoa, né? Exemplo, esconde-esconde, pega-pega, brincar de boneca. Como surgiu os jogos e as brincadeiras? Kishimoto, lá em 93, ele afirma que os jogos foram transmitidos de pais para filhos. Lembra de algum jogo que o pai de vocês falavam que gosta de jogar?
Tem aqui, esse joguinho de dedo aqui. Esse é do tempo dos nossos pais, que usavam uma moeda, eles construíam o jogo. Muito legal esse jogo aqui. Então, normalmente o pai de vocês deve ter ensinado a vocês jogarem, ou algum familiar. Esses jogos foram transmitidos de geração em geração, por meio de conhecimentos empíricos e permanecem na memória infantil. Então, sempre permanece um jogo. Então, o jogo que eu tenho na memória é esse joguinho aqui que eu mostrei para vocês, que meu pai me ensinou, aí a família toda, e eu estou ensinando para o meu filho esse tipo de jogo. E a indústria dos jogos e brincadeiras? Como que ela surgiu? Nas últimas décadas, cada vez mais os jogos e as brincadeiras vêm sendo incorporada como produto industrial. Então, aqui também eu trouxe aqui, tem alguns jogos de tabuleiros aqui, né? Esses jogos de tabuleiro já foram, as regras já são certinhas, você escreve lá, já estão escritas as regras, né? Então, a indústria vem tomando posse dessa brincadeira, desses jogos, né? A influência da mídia. A mídia tem sido uma forte aliada na divulgação dos jogos, produzidos pela indústria. Quem não conhece esses jogos que estão aqui, né? Tem muitos jogos aqui que trabalham vários tipos de percepção. Então é importante que a indústria também tenha essa visão com os jogos, mas ela usa para vender mais jogos, né? Esse aqui são um dos 3 jogos mais vendidos no mundo. Exercício 1. Reflita a respeito dos possíveis impactos que a realidade virtual pode gerar sobre a vida real. E se os jogos trazem mais malefício ou mais benefícios para a vida das pessoas. Anote em seu caderno e compartilhe com seu professor. Vamos lá?
E aí, alunos, conseguiram? Refletiram a respeito dos possíveis impactos que a realidade virtual pode gerar sobre a vida? O que vocês pensaram? Discutiram entre vocês? Discutiram com a família? Depois, compartilhe com o seu professor, certo? E o futuro dos jogos e das brincadeiras? Com a evolução tecnológica, muitos jogos que antes estavam presentes exclusivamente de forma física, hoje estão disponíveis de forma virtual. Muitos jogos de tabuleiro que vocês conheciam, hoje eles podem ser baixados facilmente em aplicativos, né? Tem alguns jogos aí que vocês vão ver que tem facilmente no aplicativo. Jogo de dama, jogo de ludo, principalmente jogos com dados, jogo de xadrez. Facilmente você consegue baixar um aplicativo e jogar com o computador ou com um amigo virtual. Os jogos eletrônicos são grandes influenciadores da nossa sociedade. Os seus impactos podem ser observados em nossa cultura, no modo de nos relacionarmos e até em benefício da educação. Então tem alguns jogos que a gente pode usar até na educação, nas nossas aulas, né? Quiz, por exemplo, pode ser usado, não tem problema. Para crianças e adolescentes, os jogos eletrônicos são grandes atrativos, gerando muitas vezes preocupação nos pais. Por que esses jogos geram preocupação nos pais? Porque ultimamente as crianças, os adolescentes têm ficado muito tempo no celular e no computador. Isso não é muito bom, pode prejudicar a visão, pode prejudicar bastante coisa, principalmente a parte social, né? Que hoje você não interage mais com os amigos, só virtualmente. O futuro dos jogos e brincadeiras. Com os aperfeiçoamentos da técnica dos jogos eletrônicos, os jogadores enfrentam vários problemas em distinguir entre a realidade e o virtual, tendo como consequência atividades que vão da perda de sociabilidade, pois preferem seus avatares, nos quais podem fazer tudo o que não pode ser feito na vida real, ou até mesmo o contrário, utilizar o que os avatares fazem no mundo ficcional no mundo real. Então, por isso a preocupação dos pais, né? Porque de vez em quando a criança prefere ficar em casa, o adolescente ficar em casa para brincar com o seu avatar, né? Ambos os problemas remetem à liberdade de fazer o que quiser sem nenhuma regra, e isso com deleite e diversão. É importante considerar que existem malefícios, mas também benefícios desses jogos relacionados ao desenvolvimento dos jovens. Então, tem alguns jogos, como a gente já explicou, que fazem mal, muito tempo na TV, né? Alguns jogos violentos, mas outros não. Outros jogos são educativos, que vale a pena a gente jogar. O exercício 2. Vamos experienciar um jogo de realidade aumentada. Então, para esse exercício, você vai precisar ter um celular. Passo 1. Instale o jogo Stack Ar. Você vai lá na lojinha de aplicativo do seu celular e instala esses jogos. Use o QR Code abaixo para Android ou iOS, certo?
Então, pessoal, conseguiram ler o QR Code lá? Então, vamos para o segundo passo agora. Compartilhe com os seus colegas. Como foi a experiência do jogo? Como vocês veem o futuro tecnológico na produção de novos jogos e brincadeiras? Anote no seu caderno. O que estudamos hoje? Estudamos jogos. Que jogos? São aqueles que têm regras simples, pode ser de tabuleiro. Normalmente é de tabuleiro esse tipo de jogo. Brincadeiras. Quais são as nossas brincadeiras? Que tipo de brincadeiras que existem? Brincadeira de esconde-esconde, pega-pega, que não tem muitas regras. Suas origens, da onde originou a brincadeira? A influência da mídia, aqueles jogos que são comprados, que a mídia já percebeu que são importantes, os jogos mais vendidos, todos estudamos. Os jogos enquanto produto. O futuro tecnológico da produção de jogos. Qual é o nosso futuro? Nosso futuro de jogos é jogos virtuais agora, Então, é isso aí, gente. Essa foi a aula. Até breve.